E aí do versículo 20 ao 22 ele fala que nós somos o templo. E olha que legal, porque a gente geralmente fala de templo, nos nossos dias se acentua muito a ideia do templo como o Levi templo isolado. Mas nesse texto, quando Paulo fala de templo, ele fala do templo do ajuntamento dos santos. Nesse texto aqui, a ideia de Paulo como templo é: você é templo quando você está no ajuntamento. Você é templo quando você está na comunhão dos santos. Você é templo quando você não anda de maneira isolada. Você é templo quando vive em comunidade. A primeira coisa que ele faz questão de ressaltar é que nessa ideia de templo, há um fundamento que foi nos dado pelos apóstolos e profetas. Versículo 20. Ou seja, tudo aquilo que a gente constrói como igreja é a partir desse fundamento aqui. Porque o que os profetas e o que os apóstolos nos deram foi a revelação especial. E é por isso que a gente prima tanto pela revelação especial. É por isso que a gente tem que estar firme na palavra de Deus e não permitir que relativizem ela. É por isso que a gente não pode permitir que falsas ideias e conceitos venham ser aceitos na igreja. O pessoal que questiona a veracidade da autoridade de Paulo, por exemplo. Paulo não é inspirado, Paulo fala um negócio diferente de Jesus. Eu fico com Jesus e não com Paulo. Que isso é uma besteira, Se você parar para o cara que fala um negócio desse, se ele parasse para pensar de fato, ele ia ver que está falando uma abobrinha tão grande. Eu fico com Jesus e não com Paulo. Ele sabe de Jesus por quem? Ele sabe por quem? Ou senão, meu negócio é Cristo, não a Bíblia. Eu sigo a Cristo, não a Bíblia. Você sabe de Cristo por onde? Você viu lá na receita da Ana Maria Braga sobre Jesus? A gente só sabe de Jesus por causa da Bíblia. Como é que eu separo a Bíblia de Jesus de uma forma tão drástica? Eu não estou dizendo que Jesus é o livro. Eu sei que Jesus é Deus encarnado. Eu sei que há um aspecto subjetivo, há uma experiência. A gente lida com um ser que está vivo. Mas a gente só sabe dele pelo livro. E a gente não pode abolir o livro. O fundamento é esse da igreja. E o fundamento permanece, conforme nos apresentado pelos autores bíblicos. Mas a pedra dessa igreja, o próprio Paulo diz, é Jesus. Fundamento dos apóstolos e dos profetas, somos construídos na pedra principal, que é Cristo Jesus. Mas conforme relatado por Pedro, por Paulo, por João, por Tiago, por Mateus, conforme eles nos apresentaram, não conforme o nosso entendimento de Jesus à luz das filosofias atuais. Isso é importante para pensar a igreja. Paulo está falando sobre isso. Mas ele está dizendo aqui no templo como lugar então de manifestação divina. A palavra templo aqui era uma parte do templo que tinha a ver com a manifestação de Deus no templo, com a manifestação do rosto de Deus, com a manifestação da glória de Deus. Paulo está dizendo, vocês, para reforçar, são o lugar da manifestação da glória de Deus. A manifestação da glória de Deus é quando a gente se reúne. Quando eu vejo as cores da graça de Deus, como eu já falei aqui algumas vezes. Se eu estou sem o Joel, eu perco uma cor dessa graça. Eu não consigo ver a glória de Deus de maneira maior. Eu fico faltando. Você lembra lá quando esse pessoal mais velho, você assistia a TV em preto e branco? Aí chegou a TV a cores, né? A primeira Copa transmitida foi em 70. Ainda bem, né? Que foi a melhor time da história. Mas olha só, aí começou a ficar melhor. Mas aí chega o Steve Jobs, começa a fazer uma tecnologia, umas coisas. Hoje a gente vê como é moderna a coisa, que vai ficando cada vez mais nítido, tem mais cores, tem mais definição. Quanto mais gente, quanto mais ajuntamento, quanto mais manifestação de dom, mais de Deus a gente vê. Sem vocês, sem os irmãos, e os irmãos que nos acompanham também online, sem a sua presença, sem o seu dom, sem a utilização do potencial que Deus deu a você, como a gente refletiu alguns domingos, esse poder que Ele deu a nós, a gente fica como uma TV em preto e branco. Consigo ver muito pouco de Deus, mas quando a gente começa a usar os dons, a gente vê a glória de Deus manifestada. E é por isso que o ajuntamento é tão importante. É por isso que o escritor de Hebreus diz assim: animem-se uns aos outros, não deixai de reunir como é costume de alguns, mas animem uns aos outros, encorajem uns aos outros, especialmente agora que a gente vê que o grande dia se aproxima. A Bíblia não relativiza o ajuntamento dos santos, isso aqui é essencial para nós. Não relativize, não entre nessa história de que isso aqui é descartável,
que a gente pode viver sem o ajuntamento. Não pode, a gente precisa do ajuntamento. Por quê? Porque Paulo está dizendo, no ajuntamento a glória de Deus se manifesta. Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce, que é colocado sobre a cabeça de Arão, e desce pela sua barba e enche a gola das suas vestes. Aquela unção derramada sobre aquele sacerdote, essa unção do Espírito Santo de Deus, isso é derramado onde há ajuntamento, onde há união, onde há comunhão. É como o orvalho que desce do irmão. Sabe o que o orvalho do irmão fazia? Ele irrigava Israel, a plantação, e produzia frutos. Onde há ajuntamento, o Espírito de Deus sopra e há fruto. A manifestação dos frutos da graça de Deus, o fruto do Espírito Santo de Deus, o ajuntamento é essencial. Amém? Eu termino aqui com um trecho de uma canção que eu gosto bastante, do Oficina G3, chamada Encontro. Talvez você não goste de rock, mas para ouvir essa canção. Ela diz assim: o que vou dizer sem ter a quem dizer? O que posso ter sem nada oferecer? Te vendo ao meu lado, entendo que nesse encontro não existe mais o eu, passa a existir o nós, dividindo o que não é mais meu. Como posso ser se eu não sou sem você? O Pai, o Filho e o Espírito mostrou que juntos somos um em uma direção, e essa união nos dá sentido. Que nesse encontro não existe mais o eu, passa a existir o nós, dividindo o que não é meu, o que não é mais meu.